Carlos e Helena viveram um amor que marcou profundamente a juventude de ambos. Eram inseparáveis. Os dias pareciam mais leves quando estavam juntos, e as noites, mais curtas, quando se despediam. Fizeram promessas. Sonharam com uma vida a dois. Mas o destino nem sempre respeita o que o coração deseja. Uma proposta de emprego levou Carlos para outra cidade, e a distância, somada ao tempo, foi apagando o brilho daquilo que parecia eterno. Os anos passaram. Carlos construiu sua vida, se casou, teve filhos, mas nunca conseguiu esquecer Helena completamente. Havia algo nela que permanecia vivo dentro dele. Um olhar, um sorriso, um perfume, que o tempo não conseguia apagar. Já ela seguiu caminhos diferentes. Casou-se também, mas seu casamento acabou em silêncio, sem amor, apenas convivência. E assim, duas vidas que pareciam destinadas a se cruzar, se perderam em direções opostas. Até que um dia, quase 30 anos depois, o acaso decidiu brincar com o destino. Carlos foi convidado para uma reunião de ex-colegas da escola. Pensou em não ir, mas algo dentro dele dizia que deveria aparecer. Chegando ao local, um restaurante simples e acolhedor. Os rostos conhecidos o receberam com sorrisos e abraços. A conversa fluía com risadas e lembranças. Até que, no meio do salão, ele a viu Helena. O tempo havia deixado marcas, mas o olhar era o mesmo. Aqueles olhos que um dia prometeram amor eterno agora o fitavam novamente, cheios de memórias e silêncio. Por um instante, o mundo parou. Ele sentiu o coração acelerar, como se tivesse voltado aos 20 anos. Helena sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. Carlos se aproximou, e por alguns segundos, nenhuma palavra foi dita. Apenas o olhar dizia tudo que ficou preso por décadas. Conversaram por horas, relembraram o passado, as tardes no parque, as cartas trocadas, as despedidas choradas, riram das próprias lembranças. Mas por dentro, ambos sentiam um peso difícil de esconder. O arrependimento. Helena contou que havia tentado esquecê-lo, mas nunca conseguiu amar ninguém da mesma forma. Carlos confessou que, mesmo casado, pensava nela sempre que via o pôr do sol, porque o entardecer o lembrava dos dias em que a esperava sair do colégio. Quando a noite terminou, ficaram os dois do lado de fora do restaurante, em silêncio, olhando o céu. Carlos, com a voz baixa, perguntou: "Você já imaginou como teria sido se a gente tivesse ficado junto?" Helena respirou fundo, com os olhos marejados, e respondeu: "Todos os dias." Ele quis abraçá-la, mas algo o impediu. Talvez fosse o medo de reviver o que já tinha ficado para trás, ou talvez fosse o respeito por tudo que viveram separados. A vida, afinal, tinha seguido. Cada um construiu seu mundo, e o reencontro era apenas um lembrete de que alguns amores não morrem, apenas aprendem a viver no silêncio. Antes de se despedirem, Helena tocou a mão dele e disse: "A gente teve o tempo errado, Carlos, mas o amor certo." Ele sorriu com tristeza, sabendo que aquela seria a última vez que se veriam. Abraçaram-se demoradamente, como se quisessem compensar as 3 décadas de distância. Quando ela se afastou, o vento frio da noite pareceu atravessar o peito de Carlos. Ele a viu entrar no carro e partir, desaparecendo entre as luzes da rua. Ficou parado por alguns minutos, sentindo o vazio do que poderia ter sido. Nos dias seguintes, Carlos voltou à rotina, mas algo nele havia mudado. Não era tristeza, era paz. O reencontro não serviu para reacender um amor, mas para encerrar uma história que nunca teve fim. Helena, por outro lado, escreveu uma carta. Nela dizia assim: "Apesar do tudo, aquele reencontro foi o presente que a vida devia a eles. Porque o verdadeiro amor não precisa durar para sempre. Basta existir para ser eterno." E assim, cada um seguiu seu caminho, com o coração leve e a alma em silêncio. Às vezes, o amor não volta para ficar, volta apenas para se despedir direito.